Falar sobre a vitória do Grêmio e a coletiva do Mano Menezes analisando a vitória de ontem, Michele. Exatamente, Gamba. O Grêmio venceu o Santos, uma partida, um jogo muito truncado, poucas chances para os dois lados. Alguns lances também polêmicos que eu sei que vocês vão falar, mas o Grêmio conseguiu essa vitória no segundo tempo, o gol do Kiki Oliveira. E depois da partida, o técnico Mano Menezes, que pela primeira vez comandou o Grêmio na Arena, avaliou o resultado, o desempenho do time e também os próximos passos. Tem alguma coisa errada quando todos começam a produzir pouco. E o errado é a ideia. Então, escolhemos uma ideia, trabalhamos com convencimento, o resultado, como hoje, ajuda a convencê-los, porque eles também têm as suas expectativas, eles também têm as suas avaliações, né? E a partir desse convencimento, todos fazem um pouquinho melhor. E se você ganha 10%, 20% a mais de cada um, daqui a pouco você está rendendo como uma equipe como o Grêmio tem que render. Garantia no futebol não existe de nada. Muito bem, Mano Menezes na sua fala após a vitória do Grêmio, Pedro Espinosa. Sabe que o resultado, obviamente, foi muito macro, muito mais importante, imensamente mais importante do que qualquer outra coisa, né? Porque futebol foi pouco, né? A Arena ontem, nos seus mais de 27 mil torcedores, escalada. Se não fosse a geral do Grêmio empurrar o time, não ia ter nenhum esboço de nenhum apoio. Exceto quando o Alisson entra. E aí é o grande lance do jogo de ontem. Este menino, o Alisson, ele simplesmente muda o jogo. Um jogo arrastado, modorrento, chato, ruim, zero qualidade. Aí ele entra, né, numa lesão do Edenilson. Aliás, se não é o Edenilson a se lesionar, esse menino acho que não ia entrar. Mas entrou para nossa sorte, para a sorte do Grêmio. Esse é o grande nome do jogo. Eu sei que o Kiki Oliveira transpirou, fez o gol, mostrou que tem engajamento com o time, uma das poucas qualidades que o Grêmio tem individuais, que é o Kiki Oliveira, eu sei disso. Mas o Alisson muda o parâmetro, que é um parâmetro médio para baixo do Grêmio, mas ele muda. Ele consegue mostrar que tem visão de jogo, tem passe certeiro, tem noção de espaço quando está sem a bola. Então, assim, a grande notícia, Felipe Gamba, do Grêmio no jogo de ontem foi o Alisson. E eu espero que ele tenha sequência, né? Porque o Grêmio está sedento de qualidade, o Grêmio está sedento de boas notícias. E este menino foi a grande notícia positiva do Grêmio, porque assim, Gamba, na boa, foi constrangedor o que o Grêmio apresentou. E quanto à arbitragem, também nós vamos poder falar, né? A gente já falou as questões do Inter, na sequência a gente fala mais sobre isso, mas assim, para mim, o que eu vi ontem foi essa baita notícia. O Dodi foi muito bem, porque o Dodi também tem transpiração, corre, se entrega. A gente viu também ali algumas questões mais individuais, assim, que estão muito carentes, mas assim, esse menino mudou o jogo, mudou. Ele simplesmente mudou o jogo. E aí entra naquilo que o Ribeiro falou. Tá com fome, né? Então, se tá com fome, serve lá o cardápio, apresenta o cardápio, serve lá a refeição que ele vai mandar ver. Vitória, Bruno Soares, que era o mais importante. Tu foi para a Arena com a expectativa de ver desempenho ou era resultado que interessava e foi o que aconteceu? Não me preocupava com desempenho, até porque eu sei que esse time do Grêmio não pode me dar desempenho, né? O que eu cobrava era organização e isso o Mano tá me dando, então eu começo aqui parabenizando o Mano. Acho que ele tem feito boas escolhas, é claro que ele não vai acertar 100%, seria impossível. Mais do que isso, ele chega na entrevista coletiva depois do jogo e ele faz uma boa leitura da partida, uma boa leitura daquilo que está acontecendo, demonstra uma lucidez, explica. Eu estou gostando muito desse nicho de trabalho do Mano, eu não sei o que vem pela frente, mas o que eu vi até agora é um Grêmio melhorando sim com o Mano. É claro que o Grêmio não vai dar show com o Mano, a gente está evoluindo aos poucos, sem tempo para trabalhar, mas dentro daquilo que é possível, dentro desse time limitado ou ruim do Grêmio, né? Com várias peças ruins, outras boas, mas é aquilo que a gente sempre fala, o principal setor de um time de futebol é o meio-campo e esse setor é totalmente fragilizado. Ontem ficou claro mais uma vez que quando a gente tem o Cristaldo jogando, a gente quer o Gonçalves. Quando a gente tem o Gonçalves em campo, a gente quer o Cristaldo. Nenhum dos dois passa aquilo que a gente quer. O Vilha Sante, que nunca vai ser o cara que vai resolver os problemas do Grêmio, porque ele é primeiro volante, mas ele tá fazendo falta, tamanha fragilidade.
falta essa dinâmica que ele consegue colocar no meio-campo. O Grêmio foi um time previsível, atacando pelo lado esquerdo, né? O Marlon e o Kiki Oliveira foram muito bem por ali. O time ficou equilibrado quando entrou o Alisson, que de fato entrou muito bem, mas eu acho que tem que ter um pouco de cautela, não dá para colocar tanta responsabilidade. Ele é um garoto, ele vai oscilar, acho que a gente precisa ter calma em relação a isso. O Mano falou sobre algo que o Quinteiros falava também, que era o time se desligar em alguns momentos. O Grêmio começou muito em cima do Santos, não conseguiu fazer o gol e parece que baixou o ânimo, e aí o Santos cresceu e poderia inclusive ter aberto o placar. O mais importante, sem dúvida alguma, foi ter vencido, nos coloca com 8 pontos, fora da zona de rebaixamento, dá uma tranquilidade maior para seguir evoluindo. Apesar dos erros de arbitragem, né? O Luan Pérez deveria ter sido expulso na falta que fez no Dodge, tomou só o cartão amarelo, o árbitro não foi chamado no VAR, e depois ele já com cartão amarelo fez um pênalti claríssimo no Cristaldo. O Grêmio poderia ter aberto o placar ali e ele tomado o segundo cartão amarelo, que seria expulso. Então, o Grêmio, com todas as suas dificuldades, ainda teve que superar os erros de arbitragem. Francisco, o Rio Grande do Sul segue tendo um time em evolução e outro em declínio, como dito pelo senhor há uma semana? É que dito assim, com essas palavras fortes, né? Parece que está aproximando. Não está, entendeu? Eu vou repetir, né? Dentro da régua que o Grêmio é rasa, o Grêmio está evoluindo. E no Inter, que a régua é alta, ele está caindo. Sabe? É isso que eu estou dizendo, né? E acho que está sendo comprovado isso aí. De qualquer maneira, tá? A realidade do Grêmio é essa aí, tá? Vem 45. Vem 40. Ontem tu tira. E vou dizer, tá? O Kiki Oliveira, um operário, entendeu? Não é craque e tal, mas é um operário, o cara, sabe, é uma válvula de escape. Acho que o Alisson realmente é a grande notícia. Me preocupa, porque acho bem difícil os dois jogarem juntos, tá? Por causa que eles jogam na mesma posição. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu sei disso, mas tu não tem o melhor do Kiki, né, na esquerda. Mas, enfim, foi o melhor em campo ontem. Ele foi melhor em campo. Tá, mas eu tô dizendo que o melhor do Kiki pra mim é pela direita. Não, tudo bem, mas é que dá pra colocar os dois, entendeu? Tu pode fazer até o Cuejado de goleiro. Isso aqui. Não. Infelizmente, Não subestime. Seu Saraiva, tolerância zero. É a segunda vez que Mas é que todo mundo fala e o Ribeiro não consegue concluir. Eu me coloco na situação do Ribeiro nesse momento. Termina. Vamos, Ribeirinho. Então, assim, acho difícil porque o melhor Kiki, o Bruno já falou isso, eu só repetindo a opinião dele, o Kiki Oliveira e o Alisson são na mesma posição, tá? Nós vamos ficar naquela, o Cristaldo e o Bolsonaro podem jogar, não pode jogar junto, tá? E esses dois também vai ser difícil, porque tu vai ter que ter um meio campo que preencha algumas lacunas que dois extremas fazem com o teu tipo de futebol, entendeu? Então, eu vou dizer, tá? Eu acho que o Grêmio tinha que esquecer Sul-Americana, esquecer Copa do Brasil e focar só nos 45, que é o que nós temos por momento. Em Ribeiro, e outra coisa, né? É legal a gente ter um choquezinho de realidade também. Era só o Santos, né? O Santos é horrível. O Santos é horrível. E o Grêmio, em determinado momento do jogo, estava conseguindo ser pior do que o Santos. Foi envolvido. Foi envolvido pelo Santos. Esse é o time grande do ponto. Santos, assim, ó, se o Neymar não voltar logo, tchau e graça. É que o Grêmio também é terrível, né? Eu ia dizer isso, o Grêmio não é muito diferente do Santos. O jogo foi horroroso. O Grêmio Não, não é mas muito então diferente. o Grêmio foi Por envolvido isso pelo que Santos. o importante era no ganhar. 0x0. É isso aí. Gamba, no 0x0, o Soteldo. Ó, tu que não tem saudade do Soteldo aí, ó, faz falta, né? O que o Soteldo fez no jogo ontem foi impressionante, cara. Guimarães. 3 coisinhas para pontuar o jogo, então, rapidinho. A primeira delas, não tem como classificar o Grêmio como um time em evolução, simplesmente porque evolução pressupõe sequência. E o penúltimo jogo do Grêmio é uma derrota para o CSA do jeito que foi. Então, isso não indica evolução. Segundo, o jogo foi terrível, sofrível, de duas equipes que vão flertar, assim, com a ponta de baixo, caso não aconteça uma evolução. E a principal notícia, além das que vocês disseram, concordo com o Pedro em relação ao Alisson, acho que dá para jogar, inclusive acho que o Mano deveria testar esse sistema. O Grêmio não tem meia, tu tem que forçar o jogo nas pontas e acho que essa vai ser a ideia do Mano, mas a principal notícia é a seguinte, na minha opinião, evidentemente, o Grêmio passou um jogo sem tomar gol. Esta notícia precisa ser valorizada. Primeiro ponto, o resultado, sobre todas as outras coisas, o resultado.
É sobre isso, né, o meu caro Alexandre Ernos? É sobre isso. É sobre isso. O resultado, acima de todas as coisas. Alisson, acho uma ótima notícia. Eu escalaria os dois, Bruno. Eu escalaria os dois, sim. Eu faria um jogo pelas pontas, assim. Não tem meia, cara. Não tem articulação. Vai botar correria com os dois caras pelas pontas que eles sabem jogar. Mas o terceiro ponto, que não foi falado ainda, e eu vou frisar aqui porque eu acho muito importante. O Grêmio não ter tomado gol é muito importante, é fundamental, ajuda, né? Porque é um sistema que está todo mundo muito de olho, tá? E é um sistema frágil. 23 gols tomados no último jogo é importante, mesmo que o Santos seja fraco. Mas eu vou te dizer assim, ó, ontem, claro que daí tá provado em número. O Grêmio não tomou gol, mas a defesa do Grêmio já tinha melhorado. É que fica difícil apontar isso quando tu toma gol. Mas é só a gente pegar a maneira que o Grêmio tomou os gols. O Grêmio toma os gols desde a chegada do Mano por falhas individuais. A defesa do Grêmio não é a defesa do Quinteiros. A defesa do Quinteiros era exposta e tu não conseguia nem apontar quem errava no gol. Era todo mundo. Outro dia a gente citou aqui os 4 gols que a gente tomou contra o Mirassol, que era tudo desarrumado, era jogador fora do lugar. Eu acho que contra o CSA tem uma coisinha de lado direito defensivo ali, problemática, tá? Coletiva, Ok, ali os dois zagueiros se posicionaram um passo à frente do que deveriam. Mas vamos combinar, é um início de trabalho, o Mano não tá tendo tempo para treinar. Contra a equipe do Godoy Cruz, teve falha do Gemerson, teve falha do Volpe contra o Vitória. Então o Grêmio ele tá se comportando melhor. Por quê? Porque a defesa tá menos exposta. Quando os zagueiros que são insuficientes, no caso do Gemerson, né? Tu protege ele vai vacilar menos. Então, eu acho que por isso que eu faço questão aqui de elogiar o início de trabalho do Mano. Mesmo com tão pouco, o time do Santos é horroroso, o do Grêmio também. Então, o Mano tá conseguindo dentro daquilo que dá, gente. Não vamos esperar um Grêmio espetacular. Não, cara, o que fica do jogo vai melhorar os termos de legado, Pedrinho, é o seguinte, ó. Gente, 1-0 vai ser goleada a partir de agora. Claro, mas esse é o ponto, que o Ribeiro há um bom tempo fala aqui. A torcida do Grêmio não tem que cobrar desempenho do Grêmio. A torcida do Grêmio tem que se contentar com isso. Isso. É o mínimo do mínimo. Mas é isso que a torcida tem que se contentar. Porque para o Grêmio o que interessa hoje é resultado. E digo mais, tu, quando jogava no Grêmio, tu jogava nos fraldinhas do Grêmio. O Grêmio tem que mandar os fraldinhas pro Peru. Manda os fraldinhas pro Peru. Não tem que mandar nenhum titular. O campeonato do Grêmio é esse. É o campeonato brasileiro dos 45. No show dos horrores de ontem, assim, eu não sei se o Bruno tá preocupado também, mas a torcida do Grêmio também começa a se preocupar. Cara, o Bright White sumiu. Bah, não acho, cara. Acho que o Bright White jogou bem ontem. Ele participou, ele voltava, ajudava na construção, e não tem meio campo, a bola não chega pro centroavante. O Bright White está sumido, cara. Cara, mas não tem meio campo, Pedro. Eu sei que não tem, mas Por que ele vai conversar? O centroavante morre de fome, quando ele participava bem, voltava, tentava, ele não se omite do jogo. Eu acho que dentro de um horror que foi esse jogo, assim, ele poderia ter pelo menos... Sei lá, cara, não sei. Vocês estão falando de desempenho, assim, né? Que não tem como avaliar a melhora do desempenho e tal. Eu na frase do Mano, pelo menos na coletiva, assim, eu acho que tem um termo que ele usa que talvez o torcedor do Grêmio tenha de entender de uma outra forma. O Mano talvez não esteja jogando ainda como ele quer. Ele usou um termo dizendo assim, ó, tem a ideia e o convencimento. Né? Talvez ainda não seja a maneira que o Mano olhe para o time e pense assim, esse time pode jogar assim, assim, assim. Só que agora eu vou estancar os gols tomados, agora eu vou proteger a minha defesa e eu vou explicar isso para os meus jogadores. Olha só, se vocês fizerem isso, vocês não vão tomar gol. Ou vocês vão tomar menos gols. Convenceu a ideia. Um passo de cada vez. E outra coisa, vamos parar de problematizar a frase do Mano pro Quinteiros. O trabalho do Quinteiros foi horroroso. Quinteiros devastou o Grêmio. Tem mais é que falar. Mas é antiético. Ele tá pegando uma herança maldita do Quinteiros. Ele tem que falar porque tá comprometendo o início dele no Grêmio. Ele vai muito bem quando tem que falar. Ele fala que a ideia é ruim, cara. Ontem ele usou um termo. Ele usou um termo assim, ele disse assim, ó, fica muito difícil pro meio-campo quando a bola fica passando por cima. É isso. Que é o que a gente usou esse termo aqui no programa. Direta. Os meio-campistas não participavam do jogo. Só tem uma coisa que eu preciso colocar, tá? O Edenilson de novo com a braçadeira de capitão. Ontem o árbitro acabei de lembrar aqui, tá? O Grêmio foi prejudicado pela arbitragem no primeiro tempo.
terminou o primeiro tempo, nenhum jogador, o Edenilson com a braçadeira, não foi no árbitro. Ontem, sabe quem foi o capitão do Grêmio no intervalo? Igor Pova, o assessor de imprensa, mais uma vez ele foi o cara mais preocupado do Grêmio em reclamar com a arbitragem. Pegou o celular e mostrou, ó, Edenilson, o Grêmio foi prejudicado aqui. E ele não falou nada aí o na entrevista de intervalo. Falou com o árbitro, falou com o quarto árbitro um pouquinho, os entrevista outros jogadores ignoraram e na entrevista não ele falou não citou. Não falou Absurdo nada, isso. Não falou nada. Não O Edenilson foi brifado pelo Igor Pova para falar da arbitragem, não falou nada. Vamos lá. E o melhor, rapidinho. Ele sai do jogo e toma um amarelo no banco. Ele não pode ser capitão do Grêmio. Mas ali eu acho que foi estratégia, aquele amarelo ali.